João Cantigas Esteves e Rui Moreira de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. Rui, nesta altura, seguindo as declarações de Miguel Relvas para Portugal, o pior que pode acontecer à recuperação é, de facto, Espanha entrar também aqui numa espiral de dívida e necessidade de assistência financeira. Boa noite. É o pior. Espiral de dívida, enfim, não é bem isso, porque Espanha tem 72%, vai subir para cerca de 79%, portanto, no fim do ano, portanto, não é bem isso. Dívida pública, mas a dívida global, hoje conta do Estado, não é só dívida pública, é a dívida das famílias e é das empresas também, e estas, as duas últimas, são significativas. Portanto, é um parceiro comercial que aqui poderia servir também como motor para Portugal, se estivesse de boa saúde. Claro, não estando, é mais uma pressão para a economia portuguesa. Não só Portugal exporta 30% para a Espanha, como também Espanha tem um forte mercado em Portugal. E estas trocas é sempre ganho recíproco. Ganham ambos os países, digamos, em que as suas economias estejam em crescendo. Por outro lado, e este é o mais importante, é que em termos internacionais nós somos vistos como a Ibéria. E, portanto, o que se passa com a Espanha também se passa com Portugal. É um mercado 4 vezes maior em número de pessoas e em número de empresas, em número de economia, digamos, portanto, a nível do PIB. É muito importante que Portugal que a Espanha consiga recuperar o que se passou nos últimos 15 dias, e aí vale a pena referir que Espanha teria tudo para estar a correr bem. Espanha tem umas boas contas públicas, Espanha, em termos médios, na última década, teve cerca de metade dos anos excedentes orçamentais, coisa que nunca aconteceu com Portugal. Dívida pública, como bem disse, está sob controle, está em 2 dígitos, em 70 e tal por cento. Portanto, Portugal está em 100. Tem grandes grupos económicos, que em dimensão, grupos económicos que estão internacionalizados, e finalmente teve um crescimento médio, numa década, de 2,1%. Ao contrário de Portugal, que teve 0,7%, e Itália teve 0,1%. Espanha teria tudo para estar a correr bem. E o que está a correr mal deve-se somente a 2 fatores. O primeiro, a regionalização, que levou a que as carras da ouro, com uma forte influência política regional, tinham financiamentos menos controlados, digamos, ao contrário do sistema financeiro clássico, tinham déficits tarifários muito elevados, 40 mil milhões, atenção que nós somos 10%, mas é preciso olhar a tempo para isto, e finalmente os déficits regionais. 50% de dívida global de Espanha vem das regiões. E tudo o que seja mexer com isto entra com nacionalismos, que é outra questão que Portugal não tem, felizmente. Portugal é um Estado e uma nação una. Espanha não, Espanha são várias coisas. Portanto, eles mexerem com as Astúrias, os catalães não gostam, depois os galegos, os extremanos não gostam. Portanto, há ali um puzzle que leva a uma convulsão social que em Portugal não se está a assistir. Portanto, Espanha é mesmo um problema. Portanto, o mercado não acredita neste esforço de consolidação que a Espanha está a fazer? Não será possível, tendo em conta essas restrições? O mercado hoje o mercado é todos os dias, e todos os dias ele reage. Há 15 dias não é isto que estava a acontecer. Vale recordar que no início do mês de março, aquela famosa frase do Rajoy, onde dizia, nós não vamos cumprir. No dia em que ele assinou que ia cumprir, à tarde disse, nós não vamos cumprir. E aquela frase que até foi muito saudada por diversos... Alguns setores, digamos, políticos ou económicos, foi talvez um acordar do que é que se passava em Espanha. E há coincidências, mas a 10 de março anunciou que ia fazer uma poupança na ordem dos 27 mil milhões. Repare que o baixar dos 8,0 para 5,4 significava 40 mil milhões. Que não conseguiu 40 milhões, que ia fazer cerca de um pouco mais de metade, que eram 27 mil milhões. Já anteontem anunciou que ia baixar mais 10, ou seja, 27 mais 10 já são 37. Já está perto daquilo que inicialmente ele deveria de ter indicado que iria fazer. Naturalmente vai ultrapassar os 40 mil e, enfim, os ditos mercados, que somos todos nós, vamos estar a ver o que é que vai acontecer. Agora, para Portugal, são notícias complicadas, mas que não nos devemos de perder o rumo que estamos a fazer e que estamos no bom caminho. João Cantigas Esteves, ainda em relação à Espanha, também há aqui esta reação a todos estes cortes. É um sinal de que o mercado, por um lado, quer a austeridade, mas por outro, receia a austeridade e os efeitos da austeridade. Eu julgo que em Espanha, apesar de ter havido um início de alguma resposta
e da implementação de um conjunto de medidas numa fase ainda relativamente, digamos, cedo na crise, de facto dá a impressão que agora tem havido aqui algum atraso, alguma lentidão. Claro que houve eleições, houve um novo governo, e mesmo apesar do novo governo, agora houve eleições que também atrasou um pouquinho algumas das medidas na área da saúde, na área da educação, e portanto, enfim, as coisas demoram, digamos, o seu tempo. Agora, de facto, o que é curioso, e aqui há algumas semelhanças com Portugal, como já foi dito e muito bem pelo colega, é a questão do endividamento, nomeadamente privado, que de facto o público não é especialmente grave, pelo contrário, tem níveis bastante aceitáveis, embora se prevê que vá subir, mas ao nível do endividamento privado estará na casa dos 230% do PIB e praticamente, desde que estamos em crise, decresceu apenas 9%. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, um pouco à semelhança do que também nos acontece, é necessário, de facto, haver um desendividamento forte de todos os grupos, digamos assim. Naturalmente, enfim, o Estado ali não é especialmente grave neste momento, mas das famílias, das empresas e dos próprios bancos, esse desendividamento deve ser feito. E ao fazermos esse desendividamento, claro que levanta aqui algumas dificuldades e alguns problemas, e nesse particular fica a ideia que ainda há muito trabalho por fazer. Por outro lado, também convém lembrar que o caso espanhol tem duas vertentes muito características, que foi realmente toda a questão em torno do imobiliário. Como sabemos, uma aposta durante várias décadas fortíssima no imobiliário, um pouco por toda a Espanha, e obviamente com isso também associando a própria banca, que financiou, obviamente, em quantidades ficou muito exposta ao imobiliário. E são temas que, naturalmente, ainda estão presentes, não podem ser resolvidos. Por exemplo, estive a analisar uns números do imobiliário, que apesar de tudo já caiu, e, enfim, e até se calhar já caiu algo importante. Tem dados que revela que já terá caído desde o auge cerca de 27%. Mas depois faz o paralelo, por exemplo, com a Irlanda, que já caiu 50%. Isto é óbvio, e é um ajustamento muito complicado, quer dizer, o ajustar o imobiliário é difícil, com as implicações que tem e com as consequências na própria banca. E nesse caso também, voltando à banca, o que nós verificamos que há, digamos, um sistema quase duplo no que respeita à banca. Há, digamos, a banca internacional, a global, que a Espanha tem, com grandes bancos, enfim, que estão um bocadinho imundos no sentido de que se financiam à escala global. Depois temos todo aquele problema que já houve muitas decisões, aliás foi praticamente o ataque inicial, que é das caixas de aforo, portanto todo aquele modelo das mútuas, e que já muito foi feito, mas também ainda está muito por fazer. Havia números que estão em cima da mesa neste momento que a recapitalização das caixas vai ser preciso no mínimo 20 mil milhões, mais ou menos de imediato. Ora bem, apesar de fusões, apesar da integração, na prática, praticamente quase nacionalizações dessas caixas, é preciso muito dinheiro. Por outro lado também, ainda com o imobiliário, também há indicadores daquilo que, enfim, que se designam normalmente ativos de baixa qualidade, que têm sido, digamos, característicos nesta época. O número dos chamados ativos tóxicos na banca espanhola anda qualquer coisa de 400 mil milhões. Portanto, isto é, dito isto, ou seja, obviamente que há ali um plano que está a ser cumprido, eventualmente houve aqui algum atraso nesta transição do governo, mas as grandes questões estruturais da economia espanhola, naturalmente que não estão ainda resolvidas, nem poderiam estar, e sobretudo vão ter estas implicações, que é, primeiro, a necessidade de fundos muito grande. Neste momento discute-se o que é que vai acontecer às caixas de aforro, onde é que está dinheiro para recapitalizar, de onde é que vem, se vem do setor privado ou do setor público, não é verdade? E, por outro lado, ainda a continuação da limpeza de alguns balanços, porque, naturalmente, o que está acontecendo no imobiliário, se calhar ainda vai ter que cair um pouco mais, com consequências que não são naturalmente positivas. Não é? E passando para a economia portuguesa, tivemos esta análise do FMI, que lança uma série de alertas para os efeitos da austeridade. Isto do próprio FMI, que traçou grande parte das medidas que levaram a esta austeridade. Exato.
Ora bem, eu julgo que as palavras às vezes são um bocado, enfim, enganam-nos um pouco, quer dizer, austeridade, o que é que isto quer dizer, medidas de austeridade. Eu julgo que, enfim, e partilhando naturalmente a observação que faz, eu julgo que temos de ter consciência que, na grande medida, aquilo que está a ser feito terá que ser feito em qualquer situação, ou seja, nós não podemos de facto ter uma economia tão desequilibrada como ela tem estado, não podemos ter uma economia cujas alavancas, cujos motores têm estado tão errados como estiveram, nomeadamente em torno também, em menor escala, nos chamados bens não transacionáveis e também no efeito das grandes obras públicas que já se viu, não produzem aquele efeito que se esperava. Portanto, há aqui todo um conjunto de desequilíbrios que já duram há muito tempo na nossa economia e que têm que ser corrigidos. Ou seja, eu estou completamente de acordo que não é possível um ciclo novo, não é possível um crescimento robusto, sustentável, sem termos efetivamente outro paradigma e para isso importa fazer grandes correções como aquelas que estão a ser feitas, que no fundo se sintetizam nas grandes reformas estruturais. O problema é uma questão de timing, como alerta o próprio FMI, dizendo que estas reduções agressivas do déficit têm efeitos nefastos. Exatamente, ora bem, a verdade é que as coisas demoram tempo. Repare, ainda a semana passada houve 2 estudos muito interessantes que revelavam, fala-se exatamente de crescimento económico, medidas para o crescimento económico, etc, etc. Serão 2 estudos interessantíssimos, um da prestigiada Faculdade de Economia do Porto e outro do Banco de Portugal, que analisaram as políticas públicas proativas de criação de emprego dos últimos 10 anos. E os resultados? E os resultados são aterradores. Primeiro gastou-se 2 mil milhões. E depois houve 164 programas. À média de 14 programas por ano. E pergunta, onde é que está o emprego? Onde é que está o crescimento económico? Isto foi na última década, analisado por instituições como o Banco de Portugal. Portanto, é este tipo de questões que se tem que pôr em cima da mesa. Havia mitos que estão errados. E não basta lançar dinheiro para cima da economia. Como este estudo vem revelar. 2 mil milhões e onde é que foi criado o emprego? Onde é que ele está? Completamente foi efêmero. Aliás, o estudo revela lá. Cria ali um efeitozinho pontual, digamos, durante algum tempo. Logo desaparece o subsídio, logo desaparece a medida, acabou. Portanto, isto deve ser refletir. Nós devemos estar abertos como coletivo, e em particular os agentes políticos, os decisores, têm de refletir sobre estas coisas. Outra coisa estranha que o Banco de Portugal salienta, nesse estudo, que está inserido nos estudos do Banco de Portugal, são raros os estudos de avaliação dos próprios programas públicos. Isto é, nós tomamos as decisões, implementamos, na verdade, e depois não há o cuidado de ver qual foi vamos lá ver o que é que resultado. resultou, como agora foi feito. Aliás, este estudo vem na sequência de um estudo feito já em 98, na altura também com 2 programas de criação de emprego, de políticas ativas de criação de emprego, que já nessa altura, em 98, o estudo mostrava que falharam os programas. Falharam no sentido, naturalmente, de robusto, de permanência. Portanto, é exatamente isto que está em causa. Quando se fala, é preciso medidas para o crescimento económico. Mas estamos a falar de quê? A tirar dinheiro para cima da economia com estes efeitos? E isso é que não está a ser discutido. Porque era muito interessante quem propõe essas medidas, ou melhor, quem acredita que, em simultâneo com as medidas de consolidação fiscal, podem ser feitas, tomadas medidas de crescimento económico e criação de emprego, então quais são? São essas que fizemos nos últimos 10 anos? São os 164 programas que falharam redondamente e, entretanto, 2 mil milhões já desapareceram? Portanto, eu julgo que é isto que estamos a falar, ou seja, é preciso repensar tudo, muito isto, caso contrário, voltamos a ter efeitos completamente pontuais e que desaparecem, digamos, à primeira contrariedade. Não é? Rui, ainda assim o Financial Times encontra aqui alguns sinais positivos na economia portuguesa. Não, muitos. Será que os investidores por esse mundo fora e os credores também encontram esses sinais nesta altura? Primeiro, o Financial Times é o jornal, de facto, com maior impacto a nível financeiro e económico internacional. Portanto, é sempre positivo falar. E falar bem é muito bom. É que não falar também não se ganha nada. Mas deixe-me pegar um bocadinho também na questão do FMI anterior e depois... Com certeza. É que aqui estamos perante 2 escolas. O acordo de financiamento de Portugal obrigou a uma troika, digamos, que passa fundamentalmente pelo Banco Central Europeu e pelo FMI, que tem 2 políticas que não se pode só dizer que sejam semelhantes.
Ou seja, na escola americana, o FMI injeta dinheiro na economia, emite moeda. No fundo é isto que está a fazer o Banco Federal norte-americano. Enfim, o que é que vai acontecer com o tempo? O que aconteceu antes foi sempre inflação a médio prazo, digamos. Ora, o Banco Central Europeu está a tentar ter outra atitude. E a atitude é, primeiro, vamos arrumar a casa. E veja-se o exemplo alemão versus o exemplo americano. O exemplo alemão, na década de 90, teve, de facto, um grande cuidado nos custos salariais, essencialmente na produtividade. Os americanos não. Os americanos têm tido os chamados déficits gêmeos. Injetam dinheiro, aumentam o consumo e o problema chuta a bola para o lado. Mas algum dia alguém vai ter que pagar aquele dinheiro. Portanto, esta questão do FMI tem que ser vista também nesta leitura de modelos diferentes de solução. Mas ambos dizem que convém que haja um crescimento para pagar a dívida. E, portanto, não consegue haver crescimento se não houver mudança do que chamou o professor, que é o paradigma, que é o modelo. E, portanto, Portugal cresceu 0,7% em 10 anos. Portanto, não consegue pagar uma dívida a alguém que em 10 anos consegue ter um crescimento económico de 0,7%. Pegando agora na questão do Financial Times, é notável este trabalho, é notável porque o título é Doing Business in Portugal, ou seja, fazer negócio em Portugal, que é assim que o crescimento da economia vai. É oportuníssimo pelo timing, porque na altura que, de facto, os mercados começam a olhar outra vez para o Mediterrâneo de uma forma mais cuidada, aparece alguém a dizer que Portugal está a ser diferente. E identifica cinco itens. O primeiro, pelo apetite por reformas estruturais. Ou seja, os portugueses precisam da verdade. É o que é dito lá. E o Primeiro-Ministro, que não foi quem assinou o acordo, mas acredita que o acordo é importante, o acordo, portanto, das reformas estruturais é importante para dar uma nova vida a Portugal. A segunda é a confiança no euro. Nós continuamos a acreditar que o euro depende dos europeus. E aí está tudo dito. A terceira é a oportunidade de mudança. Identifica dois rumos, que é o mar e o turismo. E, de facto, aqui está, pelo saudoso Hilário Lopes, mais uma vez, uma visão para Portugal que é importante. O quarto é o apoio da maioria parlamentar. Identifica alguns riscos que até cita o Eça de Queiroz, que já no fim do século XIX nós teríamos problemas, tal e qual os gregos, mas diz que este governo foi buscar 4 tecnocratas. Identifica-os, que é o das finanças, o Vítor Gaspar, a economia, o Álvaro Santos Pereira, o da educação e finalmente o da saúde. E finalmente o quinto, que é os sinais positivos. E este eu acho que é o do grande relevo, porque diz que Portugal não são 11 milhões de habitantes. Portugal é um potencial de 200 milhões de habitantes. E este aqui é aquele que são de habitantes em classes sociais de facto emergentes e em mercados que potencialmente são ricos em recursos naturais, ou seja, é a riqueza do século XXI. Uma porta para o Brasil, neste caso. Uma porta para o Brasil, uma porta para Moçambique, uma porta para a Angola, uma porta importantíssima de Cabo Verde. Repare, Cabo Verde tem 200 mil habitantes, mas tem uma qualidade de democracia que nem sequer os Estados Unidos. Eu recordo que em 2000, por 11 votos, houve uma mudança de presidente. E na mesma altura os Estados Unidos estava em tribunal o Bush contra o Al Gore. E demorou meses. Portanto, o Cabo Verde é um ponto fundamental, digamos, no futuro do nosso espaço e nossas ligações interatlânticas do Atlântico Sul. Se me permite, gostava só, relativamente ao FMI, há um estudo que eu acho que é interessante trazer aqui, que é comparar o que está a acontecer em Portugal e em Espanha com o que aconteceu as crises dos anos 90 na Ásia. Isto para dizer o seguinte, é que, por exemplo, uma Coreia teve um ajustamento de PIBs que chegou a ser de 8,9% na altura. A Tailândia chegou a cair 12, 13%. A Indonésia, 17% de PIB. Ou seja, o ajustamento vai ter que ser feito aquilo que for necessário. O que importa, como aconteceu nestes países, é o modelo mudar. O modelo mudar. E hoje que a Coreia, que todos elogiamos, teve, na famosa crise asiática dos anos 90, quebras de 8, 9% do PIB. Portanto, eu acho que o determinante é garantir a mudança do sistema. Evidentemente que não é bom haver recessão, mas é preciso ver que a mudança é que tem que ser garantida, que vamos para um modelo novo. E este estudo que eu apanhei de uma casa de investimentos suíça é muito interessante, porque compara o que está em Portugal e em Espanha, que naturalmente, enfim, o ajustamento do PIB ainda foi muito pequeno, com o ajustamento do PIB em vários países asiáticos durante a crise dos anos 90. E, portanto, o resultado hoje olhando para trás, foi que virou. Portanto, conclusão, temos que
obviamente, estar preocupados, mas, sobretudo, garantir e assegurar que vamos ter, efetivamente, uma mudança de modelo e esse modelo venha a ser aquilo que já é hoje. Estás bem transacionado, acho que há bocado referiu. João Cantigas Esteves, Rui Moreira de Carvalho, muito obrigado por estas explicações e pela presença no Closing Bell.